situação do atendimento de alta complexidade em oncologia. Ô secretário, seja bem-vindo, Diogo, muito obrigado pelo tempo que você está dedicando aí pra gente conversar. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia, vocês me ouvem bem? Estamos te ouvindo bem, sim. Bem. Obrigado pelo espaço, bom dia a todos os ouvintes. Eu estou à disposição para responder qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a oncologia. Bem, olha, você está me mandando aqui dois documentos. Eu confesso que, como estava ao vivo aqui com outra entrevista, só dei uma olhada por cima. Mas eu já vou de cara fazer a pergunta. Ô Diogo, quando que Brusque terá o atendimento oncológico pelo SUS, já que os hospitais estão equipados, já estão esperando esse atendimento? Afinal, há alguma notícia que pode ser oferecida agora para o ouvinte da Rádio Cidade em relação a essa situação, que seja uma notícia positiva? Bem, assim que o Ministério da Saúde publicar a portaria em Diário Oficial, no mesmo dia nós iniciamos os trabalhos junto aos hospitais. Qual que é a sequência dos fatos, né? Foi feito já faz um ano, né? Isso já foi inclusive coberto pela própria imprensa. E desde então a gente vem trabalhando numa série de documentações que são exigidas pelo Ministério da Saúde. Entre junho, o Ministério da Saúde fez uma visita em loco nos dois serviços, os dois serviços que solicitaram, né? O Hospital Azambuja e o Hospital Imigrante, colocou no papel no relatório que os dois estavam aptos, e a partir de então nós optamos por dar sequência na documentação, junto com os secretários municipais, para habilitar ambos, até porque nenhum secretário de saúde em sã consciência vai negar qualquer serviço de oncologia, né? Então os dois, foi colocado pelo próprio Ministério que os dois estavam aptos, nós encaminhamos as documentações dos dois. Eu pessoalmente fui na área técnica do Ministério da Saúde para reforçar a importância de se liberar esses serviços. Eu tenho muita pressa porque, inclusive, parte da população do Vale do Rio Tijucas que acaba sendo atendido no CEPOM na Grande Florianópolis pode ser atendido em Brusque, o que nos ajuda a desafogar, assim como uma parte da ANFRE pode se deslocar até Brusque, dando uma aliviada no Hospital Marieta Conder Bornhausen, em Itajaí. Então eu, mais do que ninguém, tenho interesse, né? Mandamos as documentações e em torno de um mês atrás o Ministério da Saúde deu parecer técnico favorável aos dois. O que isso significa? Significa que agora é aguardar a publicação da portaria do Ministério autorizando o início do serviço. Publicou a portaria autorizando o início de serviço, imediatamente a gente pode começar a encaminhar os pacientes. O que nós temos hoje? Nós temos 31 serviços de Santa Catarina aguardando publicação de portaria, provavelmente vinculado à disponibilidade orçamentária do governo federal. E isso, inclusive, eu estou compartilhando com vocês o material, porque muita gente fala muita besteira, né? Nós fizemos todas as documentações, dialogamos, e agora, a partir do momento que publica a portaria, no dia seguinte já começa a ser encaminhado os pacientes. Normalmente, o Ministério da Saúde publica essas habilitações em dezembro. Então, a nossa expectativa, e tenho fé que isso vai acontecer, é que o Ministério da Saúde publique essa portaria agora em dezembro, e imediatamente agora, de dezembro para janeiro, nós iniciemos os serviços. Conforme eu mandei para vocês, aquelas telas são da aprovação técnica do Ministério da Saúde, para não ficar nessa falácia que falta isso, que falta aquilo. A gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente fala, seja uma pessoa da vida pública, seja uma pessoa que quer ser da vida pública, muita responsabilidade quando a gente fala, né? Os funcionários da Secretaria de Saúde são funcionários experientes, são funcionários competentes, e tanto é que as propostas estão aprovadas, né? Então, quando as pessoas querem misturar política partidária com saúde, a gente fica muito chateado, porque a população não quer saber disso, a população quer atendimento, e é isso que a gente vem buscando. Mas quando você fala aí de política, vamos ser explícitos aqui. O Cedenir Simon, que é assessor da deputada federal Ana Paula Lima, disse textualmente aqui, você já deve ter conhecimento disso, que o governo federal, o Ministério da Saúde já habilitou um hospital para Brusque, que quem tem que escolher é o governo do estado, é a Secretaria de Estado aqui da Saúde, que isso cabe ao governo. E que, inclusive, ele citou, não é invenção nossa, né? Que o problema está no
IMAs, no imigrantes, por conta de uma situação de ordem, sei lá, jurídica, do Tribunal de Contas do Estado, enfim, que por conta disso o governo do Estado estaria segurando até normalizar essa situação. Isso eu estou aqui fazendo um resumo, mas em palavras do Sedenir Simon, assessor da deputada, o problema não é do governo federal e sim aqui do estado em relação ao outro hospital que não é o Azambuja. E aí, secretário? Não procede, ele está muito mal informado, tanto que as duas propostas estão aprovadas. Eu fiz questão de mandar para vocês as duas propostas aprovadas, porque isso mostra mais do que nada que ambos os hospitais estão aprovados aguardando portaria. Se vocês forem fazer qualquer consulta ao Ministério da Saúde, eles vão lhe responder que está aguardando a publicação da portaria, aguardando a disponibilidade orçamentária para a publicação de portaria. Eu tenho aprovação técnica de ambos. A questão que foi levantada do Tribunal de Contas é específica relacionada a um convênio e não interfere em nada a esse serviço, tanto que o hospital continua contratualizado com a Secretaria de Estado da Saúde, e tanto que o encaminhamento do Tribunal de Contas a gente já inclusive reverteu, porque foi feito um esclarecimento relacionado ao convênio em questão que foi questionado. Então não guarda relação nenhuma. Eu não sou nenhum responsável, nenhum imbecil de segurar serviço de oncologia com pacientes com câncer. Câncer a gente tem pressa, Então por isso a gente tem que ter muita responsabilidade no que fala. E eu sou responsável no que eu faço. Eu tenho 2 serviços aprovados tecnicamente, aguardando simplesmente a portaria do Ministério da Saúde. E ninguém no Ministério da Saúde vai falar o contrário, porque eles estão responsáveis. E eu tenho, inclusive, uma ótima relação com eles, tanto que a gente dialogou para dar esse encaminhamento. Então, não sei qual que é a intenção desse cidadão, mas esses são os fatos, E contra fatos não há argumentos. Eu tenho aprovação técnica de ambos e estou aguardando a portaria de ambos ser publicado para iniciar o serviço. Publicou, no dia seguinte a gente começa a encaminhar pacientes porque está tudo preparado para isso. Tá, secretário, aqui eu tenho uma dúvida que eu acho que é importante até ter o seu posicionamento, porque é uma coisa que circula muito, eu acho importante ouvir da palavra do senhor. A ideia do governo do estado / governo federal é fazer com que os 2 hospitais façam a operação de forma concomitante, ou seja, funcionem juntos e não haja, teoricamente, a escolha de um ou não local. O senhor pode confirmar isso? Sim, o relatório do Ministério da Saúde ele apontou que ambos os serviços estavam aptos a funcionar. Ambos os serviços atendiam às especificações das portarias. Ambos os serviços mandaram documentação. A Secretaria de Estado da Saúde enviou a proposta de ambos. E ambos foram aprovados tecnicamente pelo Ministério da Saúde. O que foi combinado com o Ministério da Saúde foi que, dado a situação específica e inclusive peculiar de 2 serviços no mesmo território pedindo o mesmo serviço, a gente vai acompanhar de uma maneira diferente por 24 meses. Eu inclusive coloquei isso no papel, para o Ministério da Saúde para que a gente pudesse destravar, porque senão era um jogo de perde-perde, Não seria habilitado nenhum nem outro. Então foi dessa maneira que foi encaminhado. A partir do momento que se habilita as 2 unidades, a gente vai acompanhar de perto, vai monitorar de perto, vai ter fluxo específico de paciente, cada serviço obviamente vai ter o seu fluxo, de encaminhamento sendo realizados, e vamos fazer a avaliação junto com o Ministério da Saúde, em parceria. Se algum dos serviços não atender às expectativas, a gente desabilita e o outro continua, Essa é a ideia para que a gente possa destravar, porque essa novela vai se arrastando por 1 ano e eu tenho pressa, o cidadão tem pressa, o Brusque tem pressa, a região tem pressa. Mas os 2 hospitais estão habilitados para receber a contrapartida do governo do estado, porque isso é governo federal, governo estadual, município, afinal, os 2 hospitais estão habilitados também do ponto de vista jurídico para receber verba do governo do estado, da Secretaria de Estado da Saúde? Sim, os 2 hospitais recebem verba da Secretaria de Estado da Saúde. Qualquer pessoa que apontou algo diferente está equivocado. Teve uma questão específica junto ao Tribunal de Contas relacionada a um convênio do Hospital Imigrante, que foi respondido, e que está em andamento. Nós tem um contrato do Hospital Imigrante para atendimento, e o Azambuja, que é contratado diretamente pela Prefeitura, também está apto, tanto que recebe recursos do Estado. O que acontece? Quando o Ministério da Saúde habilita um serviço, ele não paga integralmente os valores, Ele paga parte do valor, A Secretaria de Estado e os municípios complementam
parte dos valores, porque o financiamento é dos 3 entes, né? Que a gente fala que é financiamento tripartite, município, estado, União. Então, não tem qualquer óbice de encaminhamento de ambos, e esses foram os encaminhamentos que foram dados. Eu realmente não consigo entender qual que é a intenção de se criar alguns fatos, porque eu não estou falando da boca para fora. Eu posso comprovar tanto que eu enviei para vocês. Eu tenho 2 propostas aprovadas aguardando publicação de portaria. Eu entreguei para o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, o deputado Pedro Kizak, que é uma pessoa super respeitosa, de bom diálogo, inclusive a lista de serviços que nós estamos aguardando publicação de portaria pelo Ministério da Saúde, o que faz parte, é normal. Geralmente em dezembro eles publicam uma série de habilitações e a gente está nessa expectativa. Fora isso, não sei qual é a intenção, né? O meu foco e a determinação do governador Jorginho Melo é ativar a oncologia em Brusque, tanto no Hospital Azambuja, que é um hospital histórico e que vai continuar aí prestando serviço para a população. Nós temos 5 alta complexidade lá, habilitamos a cardiologia no Azambuja no nosso governo, e o outro hospital que é imigrante que solicitou, obviamente nenhum secretário vai negar um encaminhamento de um serviço de oncologia, população que é o máximo de serviços disponíveis. E a gente vai avaliar de perto, vai monitorar, vai auditar, e se os 2 serviços derem conta, a gente prospera. Se um deles der em conta, a gente habilita um e continua com o outro. E vamos para frente. Muito bem. Obrigado ao secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarque Silva. Secretário, um grande abraço, uma ótima semana. Obrigado, sempre à disposição. Vamos para o intervalo e depois a gente volta aqui para o encerramento do Rádio Revista Cidade.